Vida Vivida de hoje recebe um repórter cinematográfico renomado. Ele tem mais de 35 anos de carreira, já cobriu os principais eventos esportivos mundiais e já visitou mais de 70 países a trabalho. Aqui comigo, Daniel Andrade. Tudo bem, Daniel? Prazer de participar desse momento importante. São mais de 35 anos de carreira. Exatamente. Eu comecei realmente como motorista, né? Comecei na Globo, tinha 18 anos. Então você não pretendia ser repórter cinematográfico Não. ou já tinha um interesse? Eu não tinha a menor ideia. Eu sempre... A gente quer acompanhar o pai. O meu pai foi marceneiro, achava que poderia ser, depois aquela coisa de bombeiro. E o detalhe é que eu passava em frente à Globo, eu sempre morei do lado da TV Globo e nunca imaginei que eu pudesse um dia... No Jardim Botânico? Jardim Botânico, eu pudesse ser um profissional de televisão. Nunca pensei. Aí você chegou lá para pedir um emprego de motorista? Na verdade eu saí do quartel e falei, agora tem que procurar um emprego, aquela coisa séria, aquelas coisas todas. E eu cheguei para um amigo lá que trabalha lá, meu vizinho, falei, cara, como é que faz para chegar a trabalhar na Globo? Ele falou, é difícil e tal, o que você vai fazer? Não sei. Aí ele virou e falou assim, eu falei, quem é que comanda lá? Ele falou assim, coronel. Coronel? Um coronel, Coronel Luiz Paulo. Aí eu virei e falei, beleza. Aí pintei uma ideia, falei assim, cheguei na portaria um dia, queria falar Coronel Luiz Paulo, que ele me deu o nome. Aí eu falei, o que é? Aí eu vim falar com o coronel, a mando do Coronel Padilha. Aí eu falei, coronel, manda muito coronel, são amigos. Aí demorou um tempo, pode subir. Eu subi, fui falar com a secretária, o que é? Eu vim a mando do Coronel Padilha, porque eu servi no quartel aqui no Leblon, e ele pediu que ele me ajudasse para... Aí ele demorou uma meia hora, ela voltou, falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, não sei dirigir. Aí ligou pro departamento lá, uma semana depois eu estava trabalhando como motorista. Aí, para repórter cinematográfico, como é que foi a trajetória? A sorte que eu dei foi que eu fui, por morar perto da Globo, nessa época não tinha celular, não tinha nada, eles me colocaram para trabalhar no jornalismo. Então eu fui motorista da área do jornalismo porque pegava às 6 horas da manhã. E aí nessa época não tinha pauteiro, não tinha nada, era tudo recorte de jornal. Aí eu saía com um amigo que era meu vizinho também, que era a câmera, Reinaldo Menezes, que hoje trabalha na Globo, um excelente profissional. E fui ser assistente dele, tinha um outro assistente que demorou uma semana, o assistente achou que não era o que ele queria. Eu comecei a ajudar o Reinaldo. Aí o que aconteceu? Passou um tempo que eu comecei a ensinar o Reinaldo a dirigir, aí de repente eu vi que era muito legal, gostei, aí voltei a estudar, tinha parado, aí fui tentando fazer pré-vestibular, comecei a abrir o leque, né? E aí eu criaram na Globo a equipe da madrugada. Eu fui ser motorista da madrugada e fui ser assistente do Reinaldo também. E aí o que acontecia? Eu trabalhava a madrugada como motorista, muitas das vezes o Reinaldo ficava dormindo no carro, aparecia um acidente, alguma coisa. Pegava a câmera. Vai filmar. E no dia seguinte era filme, película ainda. Aí ele olhava no jornal, tá bom, precisa melhorar isso, precisa fazer aquilo e tal. E depois tive a oportunidade de, durante o dia, ser assistente de um câmera, José Andrade, que por sinal meu sobrenome, mas não tem nada a ver, um excelente profissional hoje, que eu respeito muito. Ele me deu a primeira oportunidade, comecei a ser assistente dele, ele ficou uma época doente, e eu peguei a câmera. A partir daí, graças a Deus, as oportunidades apareceram. Daniel, tem uma perguntinha do telespectador, vamos ver? Vamos ver. Tudo bom? Usar o nome cinematográfico no crédito é muito bonito, mas eu queria saber qual é a verdadeira diferença entre um cinegrafista e um repórter cinematográfico. Conta pra gente. É uma confusão que as emissoras, quando vão dar o crédito, o cinegrafista... Na verdade, cinegrafista veio do tempo do cinema, né? Cinegrafista. Então, quando foi criada essa função na televisão, veio do cinema, cinegrafista, porque não tinha um nome adequado. E essa função é uma função dos radialistas, né? Só que ficou para uma outra coisa. Então, depois, com o tempo, ficou uma polêmica. Por quê? O jornalista tem uma carga horária, 5 horas. O cinegrafista, que era o radialista, tinha 8 horas. E aí começou a dar problema. Então, tipo assim, deu uma confusão na rua, qual o sindicato que vai procurar, enfim. Aí entenderam que o cinegrafista, na verdade, ele era um repórter também. Foi aí que houve uma brecha na lei que pôde credenciar o cinegrafista para repórter cinematográfico
até sem o curso de comunicação, sem o curso. Inclusive tem a associação dos repórteres cinematográficos. Exatamente. Existe a ARFOC, que eu sou vice-presidente, que é uma associação que abrange todos os fotógrafos, repórteres fotográficos, repórteres cinematográficos do estado do Rio de Janeiro. E nós somos filiados ao Sindicato dos Jornalistas. Então, por exemplo, hoje eu faço parte da comissão de sindicância, que dá o registro, né, que fornece o registro, a comissão. Então, hoje, para você trabalhar na televisão, no jornalismo, você tem que ser repórter cinematográfico, é uma função jornalística. Eu digo o seguinte, repórter cinematográfico, ele é jornalista, ele não é o apertador de botão, aquele que fica só, vai, faz isso, faz aquilo. Ele é jornalista, ele participa, tanto é que eu sempre incentivei para que lesse bastante. Eu leio 3, 4 jornais por dia. Tudo que você puder falar aqui, eu tô entendendo alguma coisa, entendeu? Porque eu tô ligado. Então o repórter cinematográfico, ele tem que ser o repórter, ele tem que chegar na rua com o repórter e dialogar, falar sobre o assunto. Vai falar sobre, o Brasil vai ser já a próxima Copa do Mundo. Ele tem que saber o que está acontecendo. Mas por que vai ser isso, por que aquilo, porque vai ser 2014, porque a próxima vai ser na África, enfim. E você acha que está sendo mais valorizado os repórteres cinematográficos? Eu acho que graças a Deus foi uma luta muito grande. Não estou dizendo que eu sou pioneiro, não, tem vários profissionais. Mas eu lutei muito para que chegasse essa situação de hoje, porque antigamente você fazia uma grande matéria, um furo de reportagem, e aí o repórter, obviamente, tem que aparecer, tava fazer... na frente, todo mundo... E aí, era dele a e matéria. aí ficava assim, botava lá o nome lá, a imagem de fulano e tal. Quer dizer, hoje não. Hoje o Jornal Nacional, por exemplo, já valoriza com os nossos repórteres fulano de tal... Quer dizer, já está valorizando. Isso é importante, porque se você faz uma matéria, tem um nome, seu nome ali, você tem um nome a zelar, você tem ali uma preocupação. Então, quando você chegar na hora de fazer a matéria, a reportagem, você vai querer subir num telhado, fazer não sei o quê, diferente, porque você sabe que o seu nome está ali. Quando você não tem o seu nome, tem que ter a valorização, né? Bota ali, ninguém sabe quem fez mesmo. Daniel, a gente vai dar uma paradinha e o Vida Vivida já volta. Estamos de volta com o Vida Vivida, conversando hoje com o repórter cinematográfico Daniel Andrade. Daniel, você já cobriu os principais eventos esportivos mundiais, né? Foram 6 Copas do Mundo, 8 Olimpíadas. Conta pra gente dessa experiência. Eu só queria deixar... são 6 Copas do Mundo, são 6 Olimpíadas de verão, uma de inverno e uma Paralimpíada. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fiz uma Paralimpíada que eu achava que eu não ia ter mais uma oportunidade, eu não conhecia, enfim. Eu fiz agora em Atenas, Paralimpíada, foi uma experiência única. Mas, na verdade, um privilégio, porque família humilde, confesso para você que eu nunca tive possibilidade de fazer uma grande viagem e tal, minha família. E quando eu fui trabalhar no jornalismo na Globo, eu tive essa oportunidade. Então, em 1980, eu tinha mais ou menos 7 anos que eu estava já na Globo. Eu fui para uma Olimpíada, eu fui para Moscou. Foi a minha primeira Olimpíada. Você imagina, chegar na União Soviética, né, antiga União Soviética, e cobrindo uma Olimpíada. Olha, é uma experiência muito... Primeiro que você não fala a língua, é muito difícil, tudo, a comida, a gente passou dificuldade para comer, enfim. Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência muito grande, que de repente eu falava, cara, eu tô na União Soviética, estou mandando imagem pro Brasil. Aquilo foi uma experiência muito grande. E a partir daí, graças a Deus, comecei a... Deslanchou. Todo ano tinha uma viagem. 81 fui ser correspondente nos Estados Unidos, né? Um repórter cinematográfico que cobre lá para a Globo muitos anos. Ele precisou tirar férias e você quer ir? Aí eu fui, enfrentar aquele frio. Mas foi uma grande experiência. A partir daí, em 81, fui Pan-Americano, fui para a Olimpíada, Copa do Mundo. Então foi uma experiência muito grande. Eu tive, assim, o privilégio de conhecer muitos países. E hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado. A minha profissão me deu assim... Você conhece muitos países, né? Eu até achava que... Eu não tinha ido na África, né? E agora, no ano passado, eu fui 4 vezes à África, que eu fui fazer a cobertura do Brasil 1, né? Aquele barco que deu a volta. Conta pra gente essa história. Você cobriu o Brasil 1, que demora um ano e pouco de viagem. Ano e 2 meses. A gente visitou 12 países. Quais foram? Estados Unidos, fomos para a África, fomos para Austrália, Nova Zelândia, Holanda,
Suécia. Aí como é que era? O barco viajava e Na você verdade tinha que foi a estar volta lá ao mundo no num país? barco, né? O barco era o barco Brasil 1, né? Que é uma tripulação de 10 brasileiros. É o quê? Com o Torben? Com O Torben Marcelo? Grael, o Marcelo Ferreira, o Joca, uma equipe maravilhosa, a primeira vez. E aí me chamaram, né, a TV Globo, eu estava até fora, tinha saído da Globo, eles me chamaram para fazer essa cobertura. Eu fui numa nova tecnologia, fazer uma transmissão via laptop, né, pela internet, né, uma experiência muito legal. E aí, de repente, eu estava num barco que 33 metros de altura, quase 20 de largura. Aí você ficou preso naquele campeonato até terminar? Exatamente. Eu, por exemplo, na Espanha, começou na Espanha, o barco saiu da Espanha. Então eu chegava assim, 15 dias antes, ficava lá no barco, fazia os preparativos, aquelas coisas todas. Eu ia no barco um tempo, aí de repente, aí tinha um outro barco que vinha do lado para me resgatar, porque eu não podia seguir direto, porque eu tinha que voltar, trazer o material para gerar para o Brasil, aqui para o Brasil e mandar para a Globo. E Copa do Mundo também é muito cansativo, né? Você fica quanto tempo fora de casa? Copa do Mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, no 94, eu fiquei 55 dias direto nos Estados Unidos, fora os que eu fiquei aqui no Brasil. Mas 94, por exemplo, foi uma Copa muito diferente, porque eu já tinha ido. A Copa de 82, 86, 90... Aí em 94 eu já estava achando, todo mundo já achou, você é pé frio, o Brasil não ganha. 82 foi aquela Copa que todo mundo sabe que tem o quê? 86 chegou perto. 90, confusão lá, o Canidia em cima da hora desclassificou o Brasil, aí veio a Copa de 94. Aí foi aquela emoção, né? Eu trabalhei com o Tino Marques, né? Um excelente profissional. E aí no dia da final eu estava dentro do campo. Eu sempre trabalhei no campo, eu sempre cobri o Brasil. E como é que é? Você tá lá, filmando, de repente faz gol. Não, é uma coisa até coisa de maluco, né? Porque tem que segurar a câmera. Não, é porque tem que se concentrar. até falei isso. Eu sou torcedor do Flamengo, sou Flamengo, fanático e tal. E aí, depois que eu fui trabalhar nessa profissão, eu comecei a ficar frio. Por quê? Porque uma vez no Maracanã, eu estava com a câmera atrás do gol, veio era Fla-Flu. Aí veio o atacante do Fluminense, o jogo estava 0x0, 1x0, o Flamengo perdia o título. E o atacante veio, aí passou, acompanhando fechadinho. Aí, de repente, ele deu passou por aqui, quando ele vai chutar, aí o que eu fiz? Eu larguei a câmera e fiquei olhando onde a bola ia. Perdeu o gol. Como torcedor, a sorte que eu dei que ela passou assim, foi se vai pra gol. Aí eu falei assim, Daniel, você não, aqui você não é torcedor, você aqui é um profissional. E aí eu entendi, tem que separar aí eu entendi que eu tinha que... Aí saiu o gol, aí na Copa do Mundo, interessante, a Copa do Mundo sempre a gente trabalha com 2, 3 profissionais, assim, assistentes, e aí eu fico assim num determinado lugar, câmera exclusiva da Globo ou não, aí a gente fica, um brasileiro aqui, ali e tal, aí sai um gol do Brasil. Aí a torcida vibra, pula, solta fogo, aí de repente o jogador comemora, acompanha aquelas coisas todas, a bola vai pro meio do campo para dar a saída, aí é a hora que eu travo a câmera e pego os assistentes, é gol do Brasil! Tipo assim, é a hora que você pode comemorar, né? Mas aí a Copa de 94, a final, aquela coisa não tremia muito, eu ficava muito nervoso. E na hora dos pênaltis, eu estava atrás do gol onde foi a cobrança. Tava do lado, né? O Tafarel aqui, a trave aqui, eu aqui. Eu tava vendo o Brasil ser tetracampeão. Eu tava tirando aquele peso, dizendo que eu era pé frio. Não existe nada disso, pé frio. E foi uma emoção muito grande. Eu pude ver ali, chorar, ver que o Brasil estava ganhando. E foi muito bom, uma experiência legal. E acompanhar todos os atletas também, acaba que você fica amigo deles também. Eu hoje, por exemplo, eu tenho essa geração 82, 86, 90, 94. Então esses jogadores, o Zico, por exemplo, não é um grande amigo, eu não convivo, mas o Zico, eu fui fazer a Copa de 2002 na Coreia e Japão, né? No Japão, ele me levou na casa dele, eu fui lá e pude acompanhá-lo, ver como ele é famoso e saía para jantar. Então eu tenho assim grandes amizades, assim, eu não sou aquele cara que ligo pro jogador, não tenho, mas atleta em geral. Mas eles têm respeito, eu tenho respeito também. Eu não sou aquele cara boleiro que fica, aí, sei o quê. Não, eu sou um cara discreto, sempre fui. Bom, Daniel, a gente vai dar mais uma paradinha e o Vida Vivida já volta.
Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida, conversando hoje com o repórter cinematográfico Daniel Andrade. Daniel, a gente falou de Copa do Mundo, Olimpíada e o PAN. Você fez o PAN também? O PAN foi um privilégio muito grande, né? Porque eu imaginei que eu pudesse trabalhar. Na verdade, eu sempre falei que eu não gostava quando tinha um evento no Brasil. Quero ser franco. Por quê? A gente sempre, não vai ter diária, vai trabalhar feito um condenado. Viagem é maravilhoso, porque você vai em outro país, você ganha diária, enfim. Aí veio o PAN. Aí eu falei, puxa, mas Pan-Americano vai ser fraquinho, vai ser, imagina. E aí veio uma oportunidade grande que eu fui chamado para contratar. Nós vamos contratar 450 profissionais de televisão. Você imagina 450 profissionais? Repórter cinematográfico, produtor, técnico, câmera, enfim, em geral. Aí comecei, olha, eu fiquei muito tempo sem dormir, porque eu ficava com muita dor de cabeça, porque aí ligava para não posso, aí eu tenho que vir de São Paulo, aí toda hora mudava, porque a gente foi contratado por uma empresa chamada ISB, que é uma empresa espanhola, que detém os direitos das Olimpíadas, dos eventos grandes. Mas eles nunca fizeram o Pan-Americano. Então, como o Brasil não teve condições de bancar, de fazer a cobertura de televisão para o Pan-Americano, mas foi uma experiência muito grande. Aí você coordenou todos eles? Coordenei e pude ter contato com novas tecnologias, equipamentos de última geração, né? A gente pôde ver grandes profissionais que eu não conhecia, que surgiram. E você tinha que... Aí tá falando espanhol com um, falando inglês com o outro, não sei o que, aí vinha um grego, aí falava tudo mais... Aí você, de repente, você estava com gestos conseguindo chegar. Mas essa foi uma coisa maravilhosa. E Fórmula 1 você cobriu bastante também. Fórmula 1 eu cobri aqui no Rio, por exemplo, quando era no Jacarepaguá, eu fazia aquela câmera ali do boxe, né? Foi nós que conseguimos colocar, porque antigamente quem fazia era a técnica, a produção, e aí a gente trouxe para o jornalismo, porque a gente tinha mais experiência, então a gente, no primeiro dia do Fórmula 1 aqui, eu fui trabalhar com uma câmera, uma microlink, a câmera tinha, sem exagero, 20 quilos. E eu todo empolgado no sábado, fazia o treino, último treino, aquelas coisas todas, corri igual um doido para fazer. E quando chegou de noite eu não estava... Tava torto. Não, aí eu não conseguia, eu tive que chamar meu sogro, que é fisioterapeuta, para ir lá em casa fazer massagem, senão eu não podia trabalhar no dia seguinte. Então, mas foi uma experiência muito grande, porque eu pude viajar o mundo todo. Quantos países você visitou já? Eu acho que Fórmula 1, você falou Fórmula 1 ou de geral? No geral. Em geral, eu acho que... Eu tentei parar para contar, mas acho que uns 70, por exemplo, nos Estados Unidos eu fui 18 vezes, quer dizer. Então, assim, tipo, não dá pra... Mas eu fui, na Espanha eu fui 6 vezes, na África do Sul 4, como eu falei. Então, assim, você vai muitas vezes em vários países, no meu país, então... Mas eu, mais ou menos 70 países. Imagina, como é que você consegue 70 países hoje, difícil aberto? E como é que fica a família? A família... Por sinal, tem uma esposa maravilhosa. Você é casado há muitos anos, né, Daniel? Eu sou casado há 30 anos. Na verdade, eu tenho uma família especial. Tem netinha também. Tem um netinho que é Daniel, o meu nome. E tem a Sarinha, né, que nasceu agora na... Alguém quer seguir a sua carreira? Olha, a minha filha, porque, rapidinho, a minha filha... Eu sempre quis ter filho homem, né? Achava que tinha que ter homem, porque eu trabalho no esporte, quero levar no Maracanã. E aí, de repente, 3 meninas... Aí eu falei assim, quando mais tarde eu quero adotar um menino para poder levar no Maracanã, aquelas coisas todas, de repente o Papai do Céu mandou uma outra menina e aí eu falei agora. Só que, para você ter uma ideia, a Bianca não, que está com 12 anos, não sei ainda, mas a Daiane é fanática pelo Maracanã, flamenguista doente. A Letícia é botafoguense doente, e a Daiane está trabalhando na profissão, hoje ela dirige um programa, gospel. A Rebeca trabalhou no PAN como produtora. A Letícia foi a única que foi diferente. A Letícia hoje é esposa de um missionário, trabalha no Paraná, eles implantação de igreja, enfim. E a Bianca eu acho que também vai sair para a profissão. Agora o meu netinho, ele acha que vai ser o que eu queria. Vai conseguir realizar seu sonho. Talvez. Eu acho que vai realizar meu sonho. E os trabalhos atuais? Eu estou fazendo... algumas produções, né? E faço trabalhos assim para Sport TV, para Globo, algumas coisas.
Já pensou em seguir um outro lado, assim, de cinema até mesmo? Eu já fui convidado, mas eu confesso pra você que eu não tenho o meu sangue é jornalismo. Gosto de estar na rua, sabe? Eu já fui preso, já levei tiro na perna, já fiz... Conta pra gente, matéria mais... A matéria mais... eu já tive algumas matérias, mas uma matéria que assim, foi importante, foi perigosa, foi numa época aqui no Rio de Janeiro, tinha um bandido chamado Sabará. E esse bandido era bicho solto mesmo. Então, uma vez ele entrou na delegacia e atirou num policial de 27 anos. E, de repente, foi uma comoção no estado, porque queriam prender o Sabará. E foi aquela loucura, todo dia o jornal só dava Sabará e tal. De repente, um belo dia, eu e a Glória Maria, a repórter que já esteve aqui nesse programa, assisti. A gente foi pro... A chefia falou, tem uma blitz no Morro da Cachoeirinha. Chegamos lá, não tinha nada, era 11 horas da manhã, não tinha nada. Aí vamos fazer uma horinha, porque o nosso horário era até 1 hora e tal, para não ter mais o que fazer. A Glória ficou no carro lendo, eu fui andar ali, tal, na entrada do morro, de repente parei em frente a um salão de beleza que tem lá, um salão lá. Aí eu fiquei ali olhando ali, de repente apareceu um cabeleireiro tal, cheio de boa vontade, né? Me viu assim, né? Garotão, aquelas coisas todas. Aí começou, o que você veio fazer aqui e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, não, eu vim aqui, enfim. Aí ele virou e falou assim, você não veio fazer o Sabará? Falei, Sabará? Pô, Sabará não tá aqui no Rio, Sabará tá longe. Falou, que nada, Sabará tá aqui, aquela coisa toda. Aí ficou naquela história. Aí eu falei assim, tem certeza? Tem. O Brasil todo, a imprensa toda atrás do Sabará. Aí fui no carro, falei com a Glória, pô, o Sabará, Daniel, tu acredita em Papai Noel? O cara tá afim de paquerar e tal, enfim. Aí passou um tempo, ele falou, o cara falou assim, olha, é o seguinte, 15 para meio-dia vai passar a mãe do Sabará aqui, que vai buscar o filho do Sabará na escola. Aí eu falei, beleza, vou acreditar, né? Não tem nada a perder, não chamei a Glória. A Glória veio, aí 15 para meio-dia passou a mãe com a filhinha do Sabará. Aí a Glória logo jogou o charme dela, né? E pô, ficou de conclusão, a gente marcou. Pô, a gente queria fazer uma matéria com o Sabará para ele dar a versão dele, para dizer se foi ele ou não foi, enfim. Marcamos com ele no dia seguinte, foi uma operação, aquela coisa toda, a gente foi com um carro que não podia ser carro da Globo, e o medo. Aí chegamos lá no horário marcado, quando chegou, aí veio um cara lá da boca de fumo, chegou e falou, sobe a Glória, só pode a Glória. A Glória olhou pra mim, o que eu faço, Glória? Não tem jeito, já estamos aqui. Aí demorou 15 minutos e veio outro cara, me chamou, chegamos lá mas tem que ver, um arsenal. Aí, conclusão, fomos fazer a entrevista com o Sabará. Preocupado, botei ele num fundo para que não identificasse onde era, né? Porque afinal de contas a polícia toda. Aí, conclusão, no dia seguinte, a gente foi fazer uma matéria na Irajá, um assalto lá, de repente o rádio do carro chama, Daniel, Glória, vai pra 24ª DP que o Sabará foi preso. Falei, cara, peraí, vocês estão malucos, como é que eu vou fazer? Não, vai parar que foi preso. Pô, nós chegamos lá, aquela confusão, e polícia pra caramba, a imprensa toda. Aí, de repente, quando a gente olhou assim, o Sabará com os dentes todos quebrados, tinha apanhado muito, enfim. E aí foi uma matéria que a gente ganhou o prêmio e tal, eu e a Glória Maria, quer dizer, foi uma matéria importante jornalisticamente, mas muito perigosa. Daniel, felizmente nosso tempo está acabando. Deixa aqui pra gente suas considerações finais, um recado pro pessoal. Olha, foi muito legal participar, eu acho que essa é uma oportunidade muito grande que a gente tem. E dizer que, poxa, nem sempre um repórter cinematográfico tem um espaço como esse, né? Muito bom, porque também somos jornalistas e fazemos parte da história do jornalismo. E dizer que vocês que estão começando na profissão, muitos que estão assistindo, que vocês valorizem essa profissão, uma profissão muito importante. Uma profissão, o principal dessa profissão é ética. Então essa é a minha palavra que eu quero deixar para vocês. Estão começando praticamente agora na carreira. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E o Vida Vivida fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade.br. Até o próximo programa. Tchau.